Fala, Liberto! Digo para você que o Hofbauer e o Fraga erraram sobre a questão do aborto, porque eles não consideraram a proporcionalidade. Uma coisa é você dizer que um ladrão entrou na sua casa, e isso é uma invasão. O invasor, ele está entrando na sua casa e te colocando em uma situação de perigo. E a incerteza causada, ela te possibilita defender proporcionalmente com o uso de força letal. Então você não sabe quais são as intenções daquele invasor, você não sabe qual o dano real que ele vai te causar. E aí você não pode levar para a vítima a incerteza de qual o dano vai ser. Então, a questão é baseada no potencial factual de dano. Tá? Eu coloquei isso dentro do meu livro, Os Fundamentos Objetivos da Justiça, e vale a pena ver, né? Acho que está no capítulo 7 ou 8, que é direcionado à agressão. Então vamos lá. O Hofbauer e o Fraga, eles partem dessa premissa, de igualar o feto ao invasor. Então, uma pessoa que está lá dentro da sua propriedade, no caso da mulher, o corpo da mulher é a autopropriedade dela, então o feto estaria invadindo aquele espaço. Consequentemente, você poderia usar força suficiente para cessar essa agressão. E aí você pode alegar, no caso de risco da vida da mulher, sim, poderia você cessar essa questão por uma situação de risco à vida da mulher, que é, no caso, a propriedade dela, né, a autopropriedade. Já uma situação onde não tem uma ameaça factual que ela vai morrer, né, por estar gerando aquela criança lá dentro, você não pode ir para uma solução. Vai gerar uma violação dessa outra propriedade. Pensa o seguinte, eu gosto de fazer analogias que ficam melhor para as pessoas entenderem. Eu comparo a questão do feto com a situação de um passageiro que foi amarrado, né, sem a anuência dele e jogado dentro do seu avião. E nisso você não sabia que tinha sido jogado um passageiro clandestino lá. Você levanta voo e aí no meio do voo você percebe aquele passageiro clandestino. Seria ético pegar esse passageiro clandestino que não está te causando ameaça, ele está lá todo amarrado, todo amordaçado e não tem nenhuma chance de atentar contra a sua vida, só está ali consumindo recursos, você pega ele e joga do seu avião. Então, não é todo tipo de defesa que ela é legítima. Para uma defesa ser legítima, ela precisa ser proporcional. E para ela ser proporcional, precisa ter um fundamento objetivo, que é um impacto factual de dano. Um outro ponto bastante comum usado nessa discussão sobre o aborto é que ninguém é obrigado a manter a outra pessoa viva. Caso contrário, você estaria fazendo um contrato de escravidão. A mãe teria que ser obrigada a manter o filho. Não, não é um contrato de escravidão. Um contrato de escravidão ele não permite uma cláusula de saída. É um contrato de tutela. E essa tutela, quando você cria uma vida, é uma tutela originária. Então, ela veio do processo de você ter gerado aquela vida. Então, aquela vida foi gerada e você é o tutor originário. A partir disso, você pode transferir a tutela para outra pessoa. Ela precisa só que a tutela, ela tem algumas regras claras. Você não pode atentar contra o interesse do tutelado, nem impedir que esse tutelado tenha desenvolvimento da sua cognição. Tá? Então, não são obrigações positivas, mas sim negativas. Então, o tutor ele é responsável tanto juridicamente pelo tutelado, quanto também para sua sobrevivência. Mas ele não é obrigado a dar um melhor, ser o melhor interesse do tutelado. Não. É o mínimo necessário, a obrigação dele é o mínimo necessário para garantir a sobrevivência e também o desenvolvimento da cognição plena, para o tutelado passar a ser um indivíduo pleno de direitos e assim responder pelos seus atos e não precisar de um tutor. É engraçado como as pessoas que usam esse argumento de o feto, a pessoa que gerou a vida, ela não é o tutor.
ela não é obrigada a isso. Tá, e quando então surge a autopropriedade? Qual é o momento que um determinado indivíduo passa a ter essa autopropriedade? Quando ele usa a razão? Se for isso, o bebê ele não usa a razão. Ah, então quando ele nasce, por quê? Porque as pessoas estão vendo esse indivíduo e com isso fazendo a delimitação, mas a delimitação não já existia dentro do corpo. Se a propriedade ela surge da delimitação e da individualização, então o momento mais propício para surgir a autopropriedade seria ali naquela fase embrionária, onde o feto não pode virar dois embriões, né? Então, naquele momento onde você tem certeza que aquilo é uma única vida. Então, você conseguiu que uma única vida delimitada, individualizada, gera a autopropriedade. Isso tudo está desenvolvido lá no livro, né, Os Fundamentos Objetivos da Justiça, como é que funciona esse processo de se criar uma propriedade. E você vê que, beleza, então, nesse momento que você já tem uma autopropriedade e ligada a uma tutela originária dos pais. E a mesma relação que acontece com quando a criança nasce. A criança nasceu, a tutela dela é vinculada aos pais, que podem transferir a tutela para outras pessoas, tá? Desde que não viole a integridade física e os interesses diretos da criança, né? Os interesses mínimos da criança de se desenvolver e se tornar um indivíduo pleno. Outra coisa também que o pessoal usa é meu corpo, minhas regras. Está lá dentro do meu corpo, está dentro da minha propriedade, eu posso fazer o que eu quiser. Então você pode fazer o que você quiser dentro da sua propriedade. Você pode convidar uma pessoa ali para a tua casa, ou outra pessoa convidou uma pessoa ali para a tua casa. Você chega e mata ela, sem dar nenhuma justificativa, sem chegar e falar para ela, olha, sai da minha casa. E aí se a pessoa continuar resistindo, ela estaria agredindo, mas imagina um cenário. Você está lá na sua casa, você pode simplesmente pegar e atirar em qualquer pessoa do nada, sem nenhuma justificativa. Até mesmo uma pessoa que você convidou. Não. Então, a propriedade, ela não é absoluta. Tua propriedade vai até onde começa a propriedade do outro. E desde que não tenha feito uma ação de agressão que você possa usar a defesa, qualquer uso de força vira uma agressão. Ah, Luiz, mas é um crime que basicamente não tem como descobrir. Se a mulher quiser abortar a criança, ninguém vai saber que de fato aconteceu. Então, não necessariamente que é um crime que é difícil de você descobrir os culpados, que esse crime deixou de acontecer. Se você vai lá e em um cenário envenenou uma pessoa, a pessoa morreu e ninguém sabe que foi você, ninguém descobriu que foi envenenamento, você ainda cometeu esse crime, você ainda violou a propriedade de alguém. Tá? Não é porque você passou impune que o crime deixou de existir. Ah, mas aí você está dizendo que tem que ter um Estado para perseguir e punir as pessoas que cometeram esse crime. E como não tem vítima, você está dizendo que uma instituição pode iniciar a busca e a agressão contra o indivíduo. Não. Basicamente, a criança, qualquer pessoa, qualquer outra pessoa ou instituição podem defender a propriedade de terceiros. Então, se você descobre que aconteceu essa violação, você poderia processar essa pessoa. E aí ela iria responder por isso. Dentro dos Fundamentos da Justiça, um capítulo mais legal foram os últimos, acho que foi o capítulo 19 ou 18, onde, através de raciocínio lógico, que a punição ela não deve ser o foco. Então, o foco deve ser da justiça a reparação. Vou dar um exemplo de como seria uma boa reparação. Um bandido entrou na sua casa e aí você chegou, apontou a arma para ele, o cara se rendeu, tá no chão, botou as mãos para trás, você foi, amarrou ele e tudo mais. Você chegar, atirar nele ou começar a dar um monte de paulada, isso não seria uma restituição. Essa pessoa, ela invadiu a tua casa, ela já não está mais fazendo uma ameaça real para você, né? Ela já se rendeu, já está amarrado, já não tem mais nenhuma ameaça à tua integridade ou ao seu patrimônio.
e você vai lá e começa a se vingar, bater no cara ou executar o cara. Como resolver então essa questão? Você ia levar o cara no tribunal e dar uma multinha? Não. O impacto factual de dano. O cara que invadiu a tua casa, todo o patrimônio que ele pudesse carregar, casa, ou casa não, todo o patrimônio que ele pudesse carregar, carro, televisão, geladeira. Então você faria o orçamento de todos esses patrimônios que essa pessoa poderia ter de fato gerado o dano, e através disso você colocaria uma multa, né, uma restituição para essa pessoa te pagar em relação a todo o dano que ela poderia ter causado em relação a esses itens. E aí nisso, obviamente, ia dar uma conta gigantesca e provavelmente muitas dessas pessoas que estão roubando, elas não teriam capital para ressarcir. Então, se uma pessoa não tem capital, então ela está imune à justiça. Não, por isso que seria interessante existir uma dinâmica de centro de restituição. Como é que seria a ideia do centro de restituição? A pessoa, que nem acontece hoje com os presídios, os presos trabalham para diminuir a pena. No centro de restituição, em vez de ser uma justiça punitiva, que acaba gerando gastos para a vítima, né? Você vai e bota o cara preso. O cara preso, ele está te custando um monte de verba através de impostos. Então, ao invés disso, o centro de restituição seria: a pessoa trabalharia lá até pagar a dívida que ela tem, né? E com isso, empresas teriam mão de obra mais barata, né? Tipo, para trabalhos mais desqualificados, pessoas seriam inseridas de volta na sociedade através de trabalho, né? De criação de valor, e você tiraria o incentivo de pessoas roubarem patrimônio e também a vida de outras pessoas, né? Eu também entrei em questão da questão da vida lá no livro, e tudo dá para ser botado através de restituição. E aí, essas empresas que contratou essas pessoas para trabalharem, elas pagariam, né, para manter ali o criminoso, e o criminoso trabalharia para restituir a vítima. Assim, você remove uma pessoa com um perfil ruim da sociedade, e também você garante que não gere custo para outras pessoas, e também a restituição do crime vá para a vítima e não fique no sistema. Tá? Então, essa foi a forma que, através de apenas lógica dedutiva, a gente chegou no livro Os Fundamentos Objetivos da Razão. Então, dá uma olhadinha no link, tá aqui na descrição. E qualquer dúvida, manda mensagem. Vida, propriedade, liberdade e muitos sites no teu bolso.